Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando o episódio 2 do programa Ideia Além do Conflito, aqui na Rádio Beiru FM. E como não poderia ser diferente, nós estamos aqui mais uma vez com ele, que todos vocês já conhecem. Boa noite, Dindo. Boa noite, grande Bruno. Mais um programa sem dúvidas, com muitas ideias a serem pautadas. E vamos hoje direto ao ponto. Gasolina, combustíveis. Está chamando a atenção o preço dos combustíveis em nossa cidade. Já está chegando a impressionantes R$ 8. E aí, Dindo, o que é que você acha desse absurdo? É absurdo que chega no bolso do consumidor. Taxista, motorista de aplicativo, os nossos ônibus que rodam a cidade, que aí sempre vem a justificativa. Sempre vem a justificativa que os preços estão altos e os ônibus estão sucateados, O que é uma sistema demanda. está quebrado. O sistema tá quebrado, mas por quê? Tá na cara, agora o povo está entendendo, porque está chegando, saindo das linhas de ônibus e chegando ao bolso do consumidor. E chegando rápido. Porque quando a gente fala de aumento de combustíveis, nós estamos falando, como você bem disse, do aumento do custo do transporte público, do aumento do custo para o motorista de táxi, motorista de Uber, motorista de aplicativos de forma geral, e aumento da cesta básica. Porque, afinal de contas, os alimentos eles são transportados através das nossas rodovias, né? Basicamente com diesel que já ultrapassou R$ 8. E me chama a atenção, Dindo, a falta de capacidade do governo do estado da Bahia em tomar as medidas certas, no tempo certo e na velocidade e a urgência que o pedido solicita. Porque, uma vez reduzido o ICMS, ou zerado, automaticamente essa redução vai chegar às bombas e vai diminuir este impacto que está inflacionando a vida de todos os baianos. E eu quero que você me diga, essa redução já está acontecendo em outros estados? Sim, sem dúvidas. Em todos e até estados próximos, vizinhos da gente, já têm optado por isso, vendo uma solução que não se justifica mais o aumento dos combustíveis por uma questão nacional, mas traz a realidade que o Estado também pode assumir essa responsabilidade e diminuir esse custo para que não afete a população de uma maneira tão absurda, para que não afete, então, os outros custos que tem. Você vê que isso tem mobilizado de uma maneira tão enorme que a própria população, se iniciando pelos rodoviários, começando pelos motoristas, né, de caminhão que fazem as principais rotas, né, de alimentos, de insumos, Estão né? querendo parar, estão querendo parar. Já ameaçando, mas a gente fica feliz porque a população sentiu. E hoje, se a nossa produção puder estar compartilhando tela com a gente, as imagens, houve hoje um grande protesto que cortou toda a cidade. Saíram de um ponto estratégico da cidade, foram até a Alba cobrar dos nossos deputados que buscam um posicionamento deles e que cobre do governo do estado da Bahia um posicionamento referente a isso. Isso é de suma importância, porque se a população não se mobilizar, se a população não se doer aquilo que está sentindo no seu bolso, Exatamente. é porque quando um motorista de aplicativo, um taxista, né, um rodoviário, aquele que vive disso, né, do combustível, depende do combustível, não cobrar, isso já ele já vai tirar do seu alimento para poder colocar o combustível para trabalhar, da mensalidade da escola do seu filho, que ele Exatamente, sustenta exatamente. ali a educação em uma rede privada, e daí vai. E se chegou em 8, chega em E 10. olha, sua fala é muito importante, Dindo, porque é o seguinte: se o governo do estado está tendo uma letargia nessa pauta, a população mostrou que não vai esperar muito, não. Ela já foi imediatamente às ruas, como você bem solicitou no nosso vídeo, porque a gente não está falando de futuro, de amanhã, daqui a 2 semanas. A bomba já aumentou. Nós estávamos tendo combustíveis aqui, gasolina comum, R$ 6, 6,20. Hoje está 5,80. 5,80. Hoje já está quase R$ 8. E isso impacta no bolso de todos, em especial naqueles que mais precisam. O vídeo já está pronto aí? Cadê? Pode colocar. Solta. Solta a ideia.
Olha aí, ó, parou tudo. Aí, ó. E foi uma grande quantidade de motoristas que já estão mobilizados porque o impacto nele chega mais rápido. Porque o custo do combustível influencia diretamente na rentabilidade da sua atividade profissional. E a gente, Dindo, o que me chama a atenção nessa pauta é o seguinte, porque o governo do estado da Bahia, liderado ou tentando liderar pelo governador Jerônimo, ele diz sempre que é aliado com o governo federal. E aí, nessa pauta dos combustíveis, ele quer manter distância. Porque o presidente Lula, até de forma acertada, faz parte de fazer esse registro, ele diminuiu os impostos sobre os combustíveis. Já o governador Jerônimo não quer diminuir. Nós já tivemos a apresentação de projetos na ALBA, a sociedade, como a gente viu agora, já está cobrando, até o pré-candidato a Semineto, ele foi duro e mostrou o caminho. E é isso que a gente gosta, que a gente quer candidatos, pré-candidatos que apontem caminho e mostrem sim que é possível fazer diferente. Porque ele falou que é necessário fazer a redução do ICMS ou até mesmo zerar, e ele disse a célebre frase aqui, ó, vou até ler, viu? Tenham cobrado que ele tire o ICMS do combustível. Se fizer isso, o preço cai imediatamente nas bombas. Governador, é tudo isso que nós estamos esperando que o senhor faça. Assuma a sua responsabilidade. Pare de terceirizar os problemas. Resolva. Você foi eleito pela população da Bahia a conta-gosto, meu, inclusive, mas agora assuma a sua responsabilidade e o seu papel. Porque um governador, uma liderança política, ele deve se mostrar cada vez mais presente, principalmente em momentos de adversidade. E a gente sabe que a população da Bahia, que registra mais pessoas recebendo Bolsa Família do que de carteira assinada, sabe que o impacto dos combustíveis vai ser enorme para quem mais precisa. E aí o que chama a atenção é que o governo que diz trabalhar para quem mais precisa é justamente aquele que está deixando o preço dos combustíveis no estado da Bahia crescer sem nenhum tipo de controle ou estratégia política e econômica, Dindo. É ferro atrás de ferro do povo baiano. E com isso, eu dou logo a ideia, grande Bruno, porque é importante ressaltar essa grande responsabilidade que não dói no bolso do governador da Bahia, porque os combustíveis da frota de assessoria dele, do secretariado e do próprio governador, não é ele que paga, somos nós contribuintes de impostos. Então não dói no bolso dele quando o governador sai do seu grande palácio da Undina e vem aqui ao CAP, né, de helicóptero, ou então com as suas viaturas, né, e toda a sua equipe com combustível pago pela população, não por ele. E aí me traz uma memória muito de positiva, diga-se passagem, quando você relata do pré-candidato a Semineto sobre a questão de zerar o imposto municipal, de se diminuir ou zerar o imposto estadual, contribui para a redução dos valores que estão sendo cobrados, me traz a memória que no período de pandemia, onde os impostos e os recálculos que eram necessários para a população de Salvador não sentir, Salvador zerou todos os impostos de postos de combustível, zerou, e o Estado não zerou. Num período, o ministro Rui Costa era governador da Bahia, ele não zerou, ele manteve. E hoje a gente vê o seu sucessor seguir com o mesmo erro. Salvador hoje, se a produção puder estar organizando com a gente, o prefeito de Salvador, Bruno Alves, desafiou o governador... Eu quero ser prefeito de Salvador, mas ainda não sou. Bruno Reis. É o Bruno Reis. Ele desafiou ao governador que ele zerasse, né, ou diminuísse, porque Salvador já estava fazendo a parte dele. Então essa conta dos altos impostos, né, que chegam, né, aos postos de combustíveis não é de responsabilidade do município, mas do Estado, que não está recalculando ou zerando. Tem um vídeo aí, produção. Solte aí para os nossos ouvintes virem.
que não reduz o ICMS do combustível, em especial do óleo diesel do transporte público. O diesel aumentou de 80 a 90 centavos. Isso tem impacto direto na tarifa do ônibus. E aqui, o governador, diferente de outros estados que já diminuíram, por causa do transporte público, já zeraram o ICMS do óleo diesel, o governador não toma nenhuma atitude. Como sempre, o governo federal já reduziu PIS e COFINS, nunca a responsabilidade do governador assumir é do presidente da República. Ou seja, aqui você vota em Lula para ele ser presidente e governador, porque nós não temos governador para tomar suas posições, matar a bola no peito e resolver os problemas da Bahia e melhorar a vida do povo. A verdade é essa. Obrigado. Área de paisagem. Uma vasta experiência de um prefeito da nossa capital que mostra sua sensibilidade com o seu município, com a sua população referente à situação e cobra, né, um posicionamento, porque querendo ou não, é o nosso governador, governador do estado, é o governador dos prefeitos, ele precisa ter esse olhar sensível para a população e para os municípios que estão sofrendo referente a isso. Está vendo a sua população sofrer com esse desgaste diretamente do seu bolso, que não é do bolso do governador, é novamente diretamente do bolso da população, Bruno. E eu fico muito feliz com a fala de Bruno, porque de fato o sistema de ônibus de Salvador é um sistema que está quebrado. É importante ressaltar que a prefeitura da cidade de Salvador, ela subsidia 67 milhões por ano ao transporte público, porque o valor da nossa passagem seria ainda maior sem esse subsídio. Então, é importante que esse ICMS seja zerado para que a gente evite o pior, né? Primeiro é a inflação, que pouca gente compreende. Mas a gente começa a compreender a inflação quando o alimento aumenta, quando o feijão aumenta, quando a farinha aumenta, quando o frango aumenta, quando as carnes aumentam, e isso tende a aumentar com o preço que vai ser elevado do transporte, né? Mas vamos em frente, sem perder tempo e sem perder o farol, que nos ilumina. Dindo, na última eleição, nós tivemos a CM Neto contrariando muitos e não trazendo José Ronaldo para a vice. A expectativa era grande, o velho de feira estava virado no giraia trabalhando e não foi convocado para essa missão. Muito se especulou, em cima até da possibilidade que ele assumisse esse papel agora nessa campanha. E o que está sendo divulgado é que Zé Cocá pode ser o vice-governador da chapa de ACM Neto, governador da Bahia. O que é que você tem a dizer em relação a essa possibilidade de Zé Cocá formar a chapa com a ACM Neto? Será que Neto, já de partida, corrige um possível erro da última eleição? Sem dúvidas, Bruno Alves. Aqui a gente se acende uma lâmpada de suma importância, onde clareia e ilumina a devida necessidade do interior ser ouvido. Do interior tem uma representatividade em uma chapa de suma importância, onde visa a mudança, o avanço, a melhora, a necessidade do interior ter atenção do seu líder maior, que é o governo da Bahia, e sair de questões de promessas, de propaganda, de iludir o povo tão humilde que é do interior da nossa Bahia. Trazer uma referência que tem uma vasta experiência de liderar municípios do interior, de ser a representatividade da cara dos municípios do interior, e hoje, né, com a sua vasta experiência como deputado, como prefeito, né, de um município que tem uma importância não só eleitoral, mas de grande potência de sua população, que é guerrida do interior, né, que tem valores de mercado muito grande e de maneira estratégica fica em uma região que precisa de uma atenção que, se for analisar com a atual gestão do governo do estado, não saiu de promessas, não entregou nada. Então, se não tivesse um líder com competência como é o Cocá,
sem dúvidas o município estaria sofrendo como muitos outros municípios que ficam reféns da União e do Estado da Bahia. Eu acho que você foi perfeito, Dindo, em sua análise, até mesmo porque Zé Cocá traz a municipalidade para a chapa do pré-candidato ACM Neto. Ele foi prefeito de um município com menos de 10 mil habitantes, que é Lafayette Coutinho. Ele foi 2 vezes deputado estadual pela Bahia. É o atual prefeito da cidade de Jequié, um polo importante para o estado. E é ex-presidente da UPB. Então, ele conhece os municípios, ele conhece as demandas municipais, porque ele dialogava com os 417 municípios do nosso estado. Ele é uma voz forte, atuante e que vai ajudar bastante a candidatura do pré-candidato ACM Neto, assim como uma possível gestão, caso o Neto venha a ser eleito. Ele é jovem, ele tem 49 anos, ele está cheio de expectativas, cheio de vontade e uma pessoa, um político, não sai de uma cidade de menos de 10 mil habitantes para ser presidente da UPB, por acaso. Isso é trabalho, seriedade e competência. Não por acaso que o próprio Partido dos Trabalhadores fez vários acenos para Cocá, tentou trazer Cocá de todas as formas para o governo, lhe apresentou a vice e ainda assim ele recusou. Ele, se confirmando, vai mostrar que, além de ser um bom quadro de gestão, de saber dialogar com o povo, ele compreende muito bem o momento que a Bahia vive e que a mudança, ela não bateu na porta, não. Ela quer arrombar a porta e tomar conta do governo do estado da Bahia, Dindo. E sem dúvidas, e assim, se a população da Bahia, e aí aqui eu foco aqui ao povo do interior, for analisar, é muito descredibilidade do grupo, do governador do estado da Bahia, a maneira que eles conduzem a situação. Porque quando o atual prefeito de Jequié foi sondado, foi namorado, né, nos bastidores pelos senadores da República, né, Jacques Wagner e Otto Alencar, pelo ex-governador da Bahia, atual ministro Rui Costa, né, tentando trazer ele para o grupo, foi nítido mostrar que o PT não tem interesse de querer o avanço da Bahia, mas apenas de poder. Porque agora que ele se afasta, não se interessa de ser o vice do governador Jerônimo Rodrigues, eles tentam descredibilizar toda a trajetória de um homem que, assim, liderou, né, a condução de todos os municípios. Para quem não sabe o que é o PB, é quando você preside e ajuda e colabora todos os outros municípios ao qual tem outros prefeitos. União dos Municípios da Bahia. Exatamente. Então, assim, eu tenho que ser prefeito, eu sou um prefeito de um município. Então, eu busco ali ser ouvinte das demandas e necessidades de outros municípios e busco, assim, com a experiência do meu e com o dialogar de todos, unir forças de trazer a solução com isso. E isso ele fez com esplendor. Então, não tem quem diga que o interior da Bahia e os outros 416 municípios, tirando dele, que conhecem muito bem quem é o prefeito, que é ele, e que ele pode ser o porta-voz, sem dúvidas, de compor uma chapa que busca, mais uma vez eu repito, queridos ouvintes, a mudança, uma luz no fim do túnel se surgiu para o interior da Bahia. Com certeza, Zé Cocá, ele não vai fazer, ele já faz, ele já fez. A União dos Municípios da Bahia é um espaço importante onde os prefeitos se unem para dialogar as pautas importantes do Estado e ter mais força no diálogo e nas cobranças com o governador. Eu acho que Zé Cocá, nesse momento, ele compreendeu como é difícil dialogar com o Partido dos Trabalhadores e deve ter batido muita cabeça. Então, quando o convite veio, ele já conhecia a peça e deve ter dito, ó, tô fora. A mudança chegou e a mudança vem com ACM Neto. Mas mudando de pau para cacete, como diz minha tia Chica, enquanto a situação bate cabeça, uma guerra de vaidades entre Wagner, Rui, Jerônimo,
Geraldinho brincando de pular corda, Marcelo Nilo fez um gesto, pelo menos é o que se diz nos corredores políticos da Bahia, que ele aceitou ser candidato a deputado e ele irá indicar o possível suplente da chapa ao Senado de ACM Neto. E esse gesto, para mim, é um gesto que poda totalmente as vaidades e une o grupo que está em torno de ACM Neto em um único objetivo, que é vencer o PT na Bahia. O que é que você acha desse gesto de Marcelo Nilo, caso, óbvio, ele venha se confirmar? Sem dúvidas, Bruno Alves. Aqui é um momento da gente dar ideia e ver além das propostas que Marcelo Nilo traz ao grupo. E não é conflito, pelo contrário. É um quadro que já foi, acho que mais de 4 vezes deputado estadual, presidiu a Casa dos Deputados. É um quadro que tem uma experiência vasta de gestão, de liderança e contribui e muito hoje na política baiana, sem mandato, provando como pode ser uma oposição ferrenha ao grupo do PT hoje na Bahia. Ele traz muitos conteúdos, muitas pautas de suma importância e mostra como é falho hoje o sistema do governo do estado da Bahia. Como Jerônimo é um governador que não sabe liderar, não sabe administrar o estado. Perfeito. E fica à mercê de outras lideranças políticas que não tem como sentar na cadeira dele, porque ele é o líder, ele é o governador. Então, assim, se você ver, eu vi uma fala muito sábia do Marcelo Nilo dizendo que em 10 palavras que o governador da Bahia fala, 9 são Lula. Lula é presidente da República. Ele tem muitos estados para poder ajudar a sua condução, a sua gestão política. Quem atua, quem é o líder da Bahia, quem é o governador da Bahia, se chama Jerônimo Rodrigues. Então, assim, ele tem que se preocupar com o baiano, se preocupar com a Bahia. E é isso que Marcelo Nilo tem como preocupação, então, humildemente e de forma inteligente, aquilo que ele pode contribuir como deputado. E isso hoje a Bahia sente muito a ausência dela, principalmente na Alba, quando ele era deputado. É um deputado com perfil e qualidade como ele. Sem dúvidas, aonde ele for, para Brasília, ou que ele retorne às suas atividades como deputado, aqui no estado da Bahia como deputado estadual, ele vai agregar muito. E nós contamos, e o povo da Bahia precisa disso. Não é só mudança como o pré-candidato a Semineto, não. É um deputado também como Marcelo Nilo. Se a gente puder trazer ele novamente para a política, se a gente puder trazer essa renovação de volta, essa experiência que ele tem, a contribuição, sem dúvida, vai ser muito positiva para o povo baiano, Bruno. Maravilha, Diego. E o que chama atenção é que todo mundo que caminha com o PT chega um momento que não quer mais caminhar. Marcelo Nilo foi 5 vezes deputado estadual, por 10 anos consecutivos foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e, ao final, foi traído. A 5ª vez que ele foi presidente da ALBA, o PT não apoiou ele, mas ainda assim ele venceu. Ele sabe como o PT pensa, como o PT atua e como o PT trai. E uma vez traído, ele não quis ser traído mais uma vez. E é por isso que ele escolheu a ACM Neto para construir um novo caminho. E a gente fica feliz de saber que o grupo de oposição está unido e trabalhando forças cada vez mais para que a gente possa vencer o PT e criar uma expectativa melhor para o povo da Bahia, porque a nossa terra ela é forte, a nossa terra ela é grande, a nossa terra tem vocações em cada canto do nosso estado, e eu acredito que assim como o senador ACM, o original, respeitou e consolidou as vocações da nossa gente, a ACM Neto fará da mesma forma. Mas sem perder tempo e já ligado ao que a gente está falando aqui, Jacques Wagner parece que perdeu algo que sempre lhe foi peculiar. Como é, amigo? Ele perdeu algo que sempre foi peculiar de Jacques Wagner, que é a paciência, o discernimento e o equilíbrio. Ele disse em rádio
salvo engano, na metrópole, que Rui, Jerônimo e ele já estão em campanha pela Bahia. E já pode isso, TRE? Rapaz, pelo que todos nós sabemos, não pode. E é isso que me chama a atenção. O TRE abre a porta. E aí? Já está aberto as campanhas na Bahia? Não pode, Dindo. Não pode, não pode. E isso mostra o momento de tensão, Desespero. de desespero e contrariedade que Jacques Wagner vive no momento, porque ele, ao longo da sua carreira política, onde nós discordamos na maioria dos pontos, ele sempre foi equilibrado. Eu não acredito nisso, não. Será que é a idade, as barbas brancas têm tirado a noção política do ex-governador e atual senador da República? Produção, salta o vídeo aí, porque essa ideia aí ainda não caiu na minha mente. Olha ele aí! Solta! Bora usar esse ratinho? Ele... Olha lá, ó. Tá Tira sem do áudio. mute, tira do mute, tira do mute. Isso, olha lá, ó. 2022. Vocês estão demorando muito de botar sua tropa na rua. Vocês estão trabalhando para perder a eleição? Se cansaram de ser Não. governo? Eu considero que as coisas estão resolvidas. No Senado já tem os dois nomes, é eu e Rui, falta complementar com os suplentes. A candidatura de governador é a de Jerônimo para reeleição. Cara, E se depender da minha opinião, já externei essa opinião várias vezes, eu mantenho a chapa que foi vitoriosa há 4 anos atrás, em 2022. Tem gente que discute isso. manter que significa Geraldo Júnior. É, Sim. porque eu acho que a chapa que está ganhando, por mim, ela continua. Por você. Não, por mim. Tem gente que tem outra opinião, que acha que não, podemos renovar. O Wagner dando a ideia. Assim, a parte fundamental de uma chapa, que é o governador e os senadores, ela já está resolvida. Estou em campanha. Rui Ô, está mas- em campanha. Agora, é óbvio que ainda não bateu o martelo total. O engraçado é... Ó, Geraldinho, preste atenção no que foi dito aí, viu? Geraldinho! Não vá correndo não, viu? Ô, Preste líder. atenção no que ele disse, líder. A parte mais importante já foi Já definida. foi Já foi. definida. Eles estão tratando o Geraldinho como um peso morto. Ou como uma marionete novamente, que pode ser descartada e um outro boneco pode substituí-lo, né? Como um Exatamente. teatro. É algo sem valor. É como uma nota de R$ 3. Não vai influenciar no jogo. O mais importante já está acontecendo, Terreira. Eles estão em campanha. Jerônimo, Wagner e Rui. E é uma campanha salve-se quem puder. Cada um vai para um lado. Porque o pau está quebrando, a vaidade está efervescente. E há quem diga, eu soube, mas não vou divulgar a fonte, Dindo, que mal estão conseguindo sentar à mesma mesa. Wagner e Rui Costa. E olhe que essa briga interna do PT entre Wagner e Rui, para ver quem manda e quem obedece, não é de agora. Nós já vimos esse filme quando foi para decidir o nome de Jerônimo. Inclusive Lula não queria, né? E a história da Bahia nos mostra que quando a vaidade ela toma conta de um grupo político, a derrota vem em seguida. Isso, inclusive, aconteceu com o próprio carlismo, né? Chegou um momento do carlismo, eu não era nascido naquele momento, mas a história está aí para a gente aprender. Não é isso, Dindo? Com certeza. Na época do carlismo, se criou uma divisão, né, entre o grupo carlista e o grupo soltista, que era personificado na imagem do Paulo Souto. E o que foi que aconteceu? Paulo Souto vinha para uma vitória no primeiro turno. As pesquisas de véspera afirmavam que essa vitória iria acontecer. E o que foi que ocorreu? A derrota. A derrota veio no primeiro turno, assombrou o Brasil, porque ninguém esperava que o carlismo iria perder, e o PT está aí até hoje. Eu acho que esse filme repetido está acontecendo novamente, só que agora com outro grupo, com o PT. Eu acho que o tempo no poder, afinal de contas, são quase 20 anos, já está em um desgaste, né? O governo Enorme. está desmoronando. O pico
da montanha, o gelo começou a derreter. E é nítido ver que a vaidade está ao extremo nesse grupo, e com as sábias palavras do ex-prefeito de Salvador, hoje radialista Mário Kertz, traz uma visão muito importante e interessante dele. Vocês estão montando uma chapa para perder? Então, é nítido a experiência sábia do Mário Kertz, que o grupo não tem nada decidido, que eles estão perdidos, que ninguém quer unir a sua imagem ou o seu pleito eleitoral a eles, e eles não têm suplência formada. Eles só têm eles mesmos. E assim, é nítido aos bastidores que muitos comentam, quem manda no PT da Bahia se chama Jacques Wagner. Então, para que não houvesse dois caciques e para que ele houvesse poder de fala e de decisão, o ex-governador e atual ministro Rui Costa criou um partido onde todos os dias ele decide quem entra, quem sai, quem é candidato, quem não é, que é o Avante. Então, assim, a gente vê essa articulação que ele busca se fortalecer o seu poder dentro do poder através de um outro partido. Então, mostra realmente que o PT está dividido, sem liderança, não mostra grupo, mostra que eles só querem poder, eles não querem uma solução para a Bahia, eles não querem entender a dificuldade que o povo baiano passa. E aqui eu falo novamente, retorno aqui, ó. Por favor, câmera azul focando em mim. O povo interior da Bahia precisa acordar. Eles não pensam nas dificuldades que vocês passam. Eles não buscam estudar uma solução que o povo do interior da Bahia sofre todos os dias, que dorme e acorda com aquilo ali na sua frente sem uma solução. O que eles querem, a solução, é manter o poder deles. O monopólio das secretarias, o monopólio de decidir quem vai e quem não vai, não uma solução do que necessita aí na sua cidade, aí que aí eu levo lá a sua cidade de Itambé, que tem tantas dificuldades com as enchentes acontecem, as dificuldades de saúde, aí eu trago aqui para a cidade de Irecê, que tem poucas unidades de saúde da família e precisa se deslocar a sua população para a capital para poder ter o entendimento. Então, assim, é isso que os políticos que nós votamos precisam pensar, numa estratégia, em um grupo, num quadro de políticos que possa trazer a solução para as dificuldades, não a solução para manipular um poder, uma chapa de poder, Bruno Alves. Você foi perfeito em todas as suas considerações. E eu faço uma pergunta aqui para você, Dindo. Não estava na pauta não, mas você falando aí me despertou. Se Lula tivesse bem na disputa eleitoral nacional, se a vitória de Lula fosse certa, você acha que Rui iria vir candidato ao Senado ou ele iria mergulhar na campanha de Lula como fez há 4 anos atrás? E aí manteria-se o coronel? Estaria tudo resolvido? Isso é um exemplo de que o objetivo não é melhorar a Bahia, mas simplesmente garantir mais um espaço de poder? Sem dúvidas. E nítido entender referente a essa situação que em um momento do decorrer do final do ano passado, de 2025 para cá, foi até ocorridas especulações de Jerônimo não vir para sua reeleição e Rui Costa voltar à sua candidatura como governador da Bahia. Então mostra assim, Jerônimo pode ser descartado, não há unidade. E aí ocorreu um desgaste nos noticiários referente a isso, que ia acontecer pela primeira vez na história da Bahia, um governador do PT não se candidatar à sua reeleição e mostrou uma divisão ainda maior ainda, né, nos líderes e o cacique do PT e aqueles que estão ali em volta do partido, que algo estava errado e que eles estão no caminho de fiasco, né, de gestão, de liderança do governador. E assim, vamos ser realistas aqui, muitas falhas desde o seu primeiro governo até o governo atual, então o povo tá cansado. Então mostra assim, Bruno, eles estão buscando várias alternativas, estão perdidos, acho que a lâmpada deles está apagada e eles estão atirando no escuro. Rapaz, você falou tudo e mais um pouco, né? E quando a gente observa toda essa construção de chapa, essas incertezas que tomam conta do PT, é importante lembrar mais uma vez, estão batendo cabeça. Eles não estão conseguindo se encontrar. Tá parecendo aquele filme Salve-se Quem Puder,
cada um corre para um lado e você perde força, né? E quem está observando isso com um sorriso no rosto é o nosso pré-candidato ACM Neto. Porque enquanto eles se dividem, ACM Neto vem somando forças. Buscando unidade e quadros, sem dúvidas, de excelência que possam somar para uma mudança, para um crescimento que a Bahia precisa, né, Bruno? E a gente observa que esse modelo operante do PT se repete, né? Porque Lídice já foi uma vítima, né? Ela que é do PSB, ela era senadora e foi rifada do grupo e veio para deputada federal, né? E hoje pouco é ouvida, né? Pela cúpula do PT que decide sozinho. O PT é bom de grupo. Grupo quem vai me ajudar. Se for medir forças comigo, é Descartado. descartado sem nenhum tipo de constrangimento. Agora, me salta aos olhos também a forma como Wagner ele valoriza a presença de Geraldinho na chapa, né? Até mesmo porque a gente vê um processo de fritura em todos os espaços do PT baiano em relação a Geraldinho. Geraldinho vem virando, com a máxima vênia, piada, né? A imprensa já trata ele de uma forma bem irônica, né? Como em busca da sobrevivência. E Wagner diz que pretende mantê-lo na chapa, mesmo que esta posição, na concepção de Jacques Wagner, é indiferente para o PT. Qualquer um que estiver lá não vai fazer diferença. E quando a gente lembra de Lídice, a gente não traz ela aqui para a mesa por acaso. Afinal de contas, Lídice disse em programa de rádio que Jerônimo perdeu a liderança política, perdeu a governabilidade. E, ao mesmo tempo, a gente percebe nas andanças de Jerônimo pela Bahia, que o senador Wagner disse que é campanha política, que ele está em uma verdadeira romaria de sofrimento, porque talvez seja uma romaria de despedida. Porque ao chegar nos municípios baianos, a recepção sempre é menor do que aquela que estava sendo prevista e existe uma única palavra que se repete, é a cobrança e a cobrança, porque as promessas não foram cumpridas. Dindu, nós temos 417 municípios. Mais de 300 municípios oficialmente apoiam o PT. Mas estão todos insatisfeitos. As promessas da última campanha não foram cumpridas. Até quanto isso pode atrapalhar a campanha de Jerônimo? Porque se há 4 anos ninguém conhecia, hoje todo mundo conhece e sabe que sua palavra não tem validade. E aí a gente traz a reflexão, porque se o prefeito não tem coragem de assumir essa ineficiência que choca e reflete ao seu próprio mandato como prefeito, pois, como muitos dizem, os municípios não sobrevivem sem a união, sem o recurso do Estado para conduzir e melhorar as necessidades que surgem e que tem historicamente na sua cidade, o povo sofre. E se o prefeito não cobrar, a população precisa cobrar. Cobrar do seu prefeito, cobrar dos seus vereadores e cobrar do governador em eleição. E exemplo disso foi um prefeito do próprio PT, da própria base do PT, justificando e cobrando do governador um posicionamento referente a isso. Alex Tanuri. Exatamente, eu queria pedir à nossa produção que colocasse aqui o desabafo desse, que representa, sem dúvidas, o desabafo de todos os prefeitos do interior. Vereador de Juazeiro, eleito pelo PT. Vereador de muitos mandatos. Solta aí, produção. Solta Dá o som. ideia. Tira do mute. Tira do mute. Olha, vai dar voz agora, viu?
Quero falar com você, Juazeirense. Ao longo da minha vida pública, são 5 mandatos como vereador e 2 vezes presidente da Casa do Povo. E mesmo tendo adversários ferrenhos, eles nunca colocaram em dúvida a minha dedicação por Juazeiro. Eu carrego uma herança simples, mas poderosa, o amor pela política e o amor por Juazeiro. E por esse amor, muitas vezes eu fiz escolhas que poderiam me dar tranquilidade política, benefícios pessoais e vantagens para amigos e familiares, mas eu nunca escolhi isso. Eu escolhi sempre o melhor, não para mim, mas para o povo dessa cidade. E hoje, mais uma vez, Juazeiro entra numa encruzilhada. De um lado, um prefeito jovem, com De um grande líder da política baiana do interior da Bahia justificar e assumir não uma fatalidade, mas talvez um erro de decisão, um erro de um projeto que foi vendido para ele e para todo o povo da Bahia. Então ele fala, o compromisso dele politicamente sempre foi com o povo do município dele, ao qual ele ama, ao qual ele dedicou toda a sua carreira política, sempre com transparência e buscando ser e se dedicar da sua melhor maneira possível. E agora ele traz para a realidade do seu povo o que ele está passando e o que o povo da cidade dele está passando. Solta o vídeo, produção. É o sofrimento. Mas do outro lado, existe uma realidade dura. Os municípios têm pouca força e os recursos estão concentrados na União e nos estados. E aí eu te pergunto, como avançar se quem está mais perto do povo é quem tem menos recursos? Os municípios dependem de compromisso político, dependem de senadores, de deputados e do presidente, mas principalmente do governador do estado, que deveria ser o elo entre os municípios e os grandes empreendimentos. E o que nós esperamos de quem recebeu o nosso voto? Seriedade. E seriedade é simples. Negativa é negativa. Promessa é dívida. O que não dá é prometer e não cumprir. E adiar, adiar, adiar. Pausa aí, produção. Pausa aí, produção. É a realidade. É a realidade. O que o grupo do PT, o grupo do governo do estado da Bahia hoje, que lidera tantos anos, tem feito é vender promessas e ameaçar políticos de compromisso com o município de que, se você não me apoiar, sua cidade não terá essa estrutura. Se você não me apoiar, eu não darei o recurso que você precisa para tal comunidade, para tal rua. Agiotagem. Então, como é que ele faz? Eles ficam a refém. E quando eles caem, infelizmente, devido a essa necessidade, essa dependência do governo do estado, e eles cedem, dão um voto de confiança, o que acontece? Adia, promessa, promessa, e o povo fica desse jeito que nós estamos. Solta o vídeo, produção. Mas não é. Já temos mais de 1 ano de gestão municipal e mais de 3 anos do governador Jerônimo à frente do estado. O que não falta é promessa. E eu vou citar algumas aqui agora. O governador veio aqui em Juazeiro, no aniversário da cidade do ano passado, e fez umas promessas junto à população de Juazeiro, quando aqui instalou o gabinete provisório do governo do estado. A construção de 250 casas do programa Minha Casa Minha Vida, com ordem de serviço em 16 de julho de 2025. E até agora, nada, governador. Absurdo. Outra promessa que o governador fez aos juazeirenses foi a construção de uma UPA de grande porte, junto com a reforma de 8 UBSs. Já começou todas com ordem de serviço. E até agora, Juazeiro, nada, governador. E Dá prometeu ideia, também a reforma do hospital materno A e reforma infantil. começou. Por não bastar, ele foi até a comunidade de Maniçoba e prometeu a reforma da Feira Livre, junto com a construção de mais 9 ruas nessa comunidade. E até agora, o povo da Maniçoba espera, governador, a construção dessa Feira Livre. Cadê sua promessa, governador? Como nós somos uma comunidade ribeirinho, o governador prometeu um mercado do peixe. Governador, cadê o mercado do peixe? Além do mercado do peixe, por nós também sermos uma cidade ribeirinha e que faz a travessia Juazeiro-Patrolina, o governador prometeu o Porto das Barquinhas. Sempre vai alegar, estamos em estudo. O governador, cadê a ordem de serviço?
Cadê o início das construções, governador? O governador também foi na rua Santa Luzia e Cristalina e prometeu a pavimentação através do programa Bahia em Movimento. Governador, cadê essa pavimentação? O governador também foi lá no estádio Adalto Moraes prometer mais uma reforma no estádio Adalto Moraes. E até agora, governador, nada. Recentemente, passamos vexame. O Bahia veio jogar aqui e um refletor, uma torre de refletor, para ser mais preciso, governador. Uma tragédia desabou. anunciada. Governador, Coisa. cuide do esporte de Juazeiro também. Quando chegou em setembro de 2025, o governador voltou a Juazeiro e anunciou Achando pouco. a tão sonhada obra dos canais para a população de Juazeiro. Um valor estimado em mais de 110 Essa aqui milhões. não sai mesmo. Cadê esses 110 milhões? Cadê as licitações? Cadê a ordem de serviço, governador? Governador, Em Juazeiro, certeza não minta chegou. pro povo de Juazeiro. E agora, governador? Eu vou acabou fazer uma não, tem lembrança mais, mais refrescante. Quando chegou no Carnaval da cidade, em janeiro de 2026, foi prometido Mais uma o promessa. ano que vem, Juazeiro não iria fazer mais o carnaval nessa orla que hoje existe, que iria ser construída uma nova orla. É golpe. Cadê, governador? Na verdade, o que aconteceu foi o prefeito Andrei que anunciou, através de licitação, a ordem de serviço com recursos próprios para dar início. Governador, o povo de Juazeiro quer a Orla 1, 2 e 3 do Carnaval o ano que vem. Por não bastar, há mais ou menos Ainda 10 tem mais. dias atrás, o Não governador, acaba não, por eleição, videoconferência, fez mais uma grande promessa, dando ordem de serviço para a construção do Centro de Reabilitação. Governador, vamos agir. Juazeiro tem pressa e quer todas essas promessas, governador. O que estamos vendo em Juazeiro é o que vemos na Bahia toda. O governador vem, anuncia a licitação, anuncia a ordem de serviço e fica com um discurso bonito, mas nada a gente vê sair do papel. Tomara, governador, que não vire mais uma promessa. É promessa em cima de promessa. E o que estamos vendo é o governador prometer na Bahia toda. E o que parece é que o governador tem um único interesse: o voto. Jerônimo só promete, 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 mas não entrega nada. E eu espero, sinceramente, governador, que o povo de Juazeiro e da Bahia não se canse de tantas promessas não cumpridas na sua gestão. Governador, da próxima vez que vier em Juazeiro, venha para iniciar obras, não para prometer mais uma vez. Quero te dizer, governador, que política se faz com palavras, e palavras têm valor. Para mim, compromisso não é discurso, é atitude. A Bahia precisa de líderes que honrem com o povo baiano, que respeitem cada voto recebido e que tenham compromisso verdadeiro. E com Juazeiro, governador, isso não pode ser diferente. Quem recebe a confiança do povo tem o dever de retribuir com trabalho, com seriedade e com entrega. Promessa não cumprida não é política, é falta de respeito. E Juazeiro não merece isso. Podem até me criticar e me crucificarem, mas eu não me movo por medo. Eu me movo pelo amor a Juazeiro. E eu tenho certeza de que estou do lado certo da história. Muito obrigado. Forte, 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 Dindo. É um absurdo. Eu peço aqui a produção que foque câmera azul aqui em mim. É lamentável esse desabafo desse líder. Que aqui podemos ser claros e nítido. Não é um político de oposição ao governo do estado. É um político que acreditou a esse projeto há 3 anos atrás, que caminhou ao lado, que pediu votos, que levou a necessidade do seu município e hoje desabafa quantas promessas nós nos perdemos em dedos foram prometidos nesses longos desses 3 anos. E ainda vou além.
sem dúvidas deve ter sido prometida pelos 2 governadores anteriores, também do mesmo partido. Então, assim, foram promessas. Chegamos em mais um período eleitoral e o governador chega nesse ano eleitoral fazendo mais promessas. E o povo sendo iludido, o povo aguardando essas promessas que nem no papel chegaram. E o que esses papéis chegaram, nem do papel saiu. Então é um absurdo, é lamentável, é um desabafo, é um caos que se encontra dentro do município e que o próprio líder político e vereador daquele município diz: não é só o Juazeiro que está passando, é toda a Bahia. A Bahia toda se sente representada pela fala do vereador do PT, Alex Tanuri. O que ele falou lá em Juazeiro, que foi uma lista enorme de promessas, aqui em Salvador não é diferente. Aqui a gente tem a Ponte Salvador-Itaparica, aqui nós temos o Centro de Convenções, aqui a gente tem o Balbininho, a gente tem a Piscina Olímpica, que foram promessas feitas e que até então não foram solucionadas. E se não fosse a gestão eficiente do ex-prefeito ACM Neto e do atual prefeito Bruno Reis, todos esses gargalos estariam vivos em nossa cidade. Salvador só não vive uma situação degradante no trade turístico porque a ACM Neto, ao contrário do que o governador da Bahia faz, assumiu a responsabilidade, não terceirizou os problemas e fez com recursos próprios aquilo que o governo do estado, desde Jacques Wagner, prometeu fazer e não cumpriu. Eu tenho total convicção e certeza, chegue mais perto, que a ponte Salvador-Itaparica vai sair. Grave aí que dia é hoje, Dindo? Dia 24 de 3 de 2026. 24 de 3 de 2026. E eu estou lhe dizendo, a ponte Salvador-Itaparica vai sair. Vai sair porque o pré-candidato ACM Neto será eleito e vai tirar da propaganda o que não chegou a ficar nem no papel. Porque na gestão pública, assim como a palavra é importante, como bem falou o vereador, é importante também você ter a capacidade de tirar do desejo, da promessa, da propaganda e dos papéis as obras, os programas, as ações que são importantes para o povo da nossa terra. E parece até repetitivo, e mas o que acontece com a ponte Salvador-Itaparica é uma vergonha, Dino. E eu vou além, Bruno Alves. Isso sim é um conflito muito além do alcance do governo do estado. Porque se ele não tiver a capacidade de atender e resolver todos os anseios de um município, que é de Juazeiro, imagine os 417 municípios que a Bahia tem. Quantos problemas foram resolvidos pelo governador? Porque assim, pasmem, a gente perdeu as contas de um município que um vereador tão líder e tão preocupado com a sua população citou. E aí a gente traz uma retrospectiva de algumas semanas atrás. O governo do estado falou que até o final do seu mandato, até o meado do ano, 2.000 obras seriam entregues no estado da Bahia. Eu crio-me essa dúvida que se... Vou contar as 5 principais que eu ouvi do vereador aqui de Juazeiro. Não conseguiram ser entregues, que poderiam ser resolvidas, como um simples recapeamento que foi prometido no ano passado. Verdade. A manutenção de uma área de pescaria, né, de feira de pescaria. Será que 2.000 obras serão entregues pelo governo do estado até o final do ano? Então, assim, eu acho que o governo do estado da Bahia precisa rever a sua rota, recalcular aquilo que ela diz, porque as promessas a gente já sabe que não tem embasamento. A gente dá canetada nela e eu vou fazer em breve igual a Varela. Vou dar cartão vermelho para esse governador.
cartão vermelho para o governador e toda a sua equipe, né? Porque a tragédia no governo do estado da Bahia, ela é generalizada. Às vezes vocês podem pensar que aqui a gente não quer falar coisas positivas do governo do estado da Bahia. Não é que nós não queremos falar, é porque nós não temos absolutamente nada para falar de positivo do governo do estado da Bahia. E eu quero que você faça uma reflexão agora comigo. Não precisa nem fechar os olhos. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, está satisfeito com a segurança pública do nosso estado? Está satisfeito com a saúde, que o problema da fila da regulação segue por 20 anos de governo petista? Você está satisfeito com a educação incerta que é ofertado para nossos estudantes? Você está satisfeito com a Bahia da vida real? Eu tenho família em Feira de Santana, Dido. São João, nas festas que a gente ia na casa de minha amada avó, lá nos Olhos d'Água, a gente costumava a ficar com a cadeira do lado de fora. Jogava dominó, ficava brincando com os primos, com as crianças, né? Em um clima de total cordialidade e segurança. Hoje em dia, isso não ocorre mais por medo. A sensação de insegurança tomou conta da nossa cidade. Recentemente, aqui em Salvador, nós tivemos um caso de um sequestro, onde o sequestrador fez uma ligação, né? A polícia fez uma ligação para o sequestrador que estava preso, né? E dentro da prisão, ele tendo acesso a esse tipo de equipamento e o governador afirmou que é difícil coibir que esse tipo de equipamentos celulares entrem nos presídios da Bahia. Então é muito complicado, a gente está realmente com receio, com medo do que possa ocorrer com o futuro da Bahia. Dito isso, Dindo, meu amigo, vamos para algumas rapidinhas? Vamos lá, demorou. Dá Algumas ideia. lembranças. Hoje eu estava, mais uma vez, conversando com um amigo sobre o Planserve. Ele estava tentando marcar um exame há 3 meses sem conseguir, porque agora existe uma cota, né? O Planserve aumenta, mas o seu acesso ao serviço diminui. E me lembrei do nosso grande amigo, que a gente tem até que convidá-lo para vir aqui, doutor Heraldo Rocha. Doutor Heraldo Rocha, vem aqui conversar com a gente, falar sobre o descaso do Planserve. O senhor que é um homem da área da saúde, médico, e foi um deputado estadual que sempre lutou pela saúde do nosso estado, e eu quero lhe ver aqui conosco. Nós já caminhamos junto por tantos anos, né, de Sem dúvida. saúde nos bairros, doutor Heraldo sempre presente, e a gente quer vê-lo aqui, porque o Planserve é mais um problema e a gente vai dar uma rapidinha, Dindo, só para falar um pouco sobre o Planserve. Demorou. E aí a gente, se é para dar uma rapidinha, a gente traz uma reflexão rápida referente a isso, dando a ideia. Aonde é que o Planserve atende aqui no estado da Bahia? Quais são as unidades hospitalares hoje em que fazem questão de atender o Planserve? Já mostra um descaso de desvalorização do plano do servidor nos grandes hospitais. Ouso me dizer, de colegas de bastidores que trabalham em unidades particulares da Bahia, que existe uma cota de atendimento por Planserve. Então você, servidor, que tenta marcar sua consulta por telefone em um grande hospital ou em uma grande clínica, eles têm a cota de atendimento para o Planserve. Pasme, então, não é as unidades particulares que tem cota para o SUS para fazer atendimento? Então, o Planserve agora é um SUS disfarçado do servidor. Você, servidor, preste atenção, você, servidor, tem cota para ficar doente. Você tem cota para ter acesso ao atendimento médico. Você tem cota no seu atendimento à saúde. Agora eu lhe pergunto, alguém, uma gestão, um governo que limita o seu acesso e atendimento à saúde e ainda assim majora o preço, o valor que é cobrado e descontado em folha no seu contra-cheque, é um governo, é uma gestão que pensa e prioriza o servidor público do estado da Bahia? Você, ouvinte, que não é servidor público,
Você acha correto? Você está satisfeito com o Sistema Único de Saúde ofertado pelo governo da Bahia? Você está satisfeito com o atendimento? Está conseguindo as consultas que você busca? Hoje eu acordei com um barulho de manifestação na maternidade Maria José de Magalhães Neto, ali no Palmiúdo. Sabe por quê? Falta de pagamento dos profissionais terceirizados. E aí eu lhe pergunto, como é que pode uma maternidade que é referência em gravidez de risco, em nascimento prematuro, em bebês que correm risco, estar em uma situação dessa? É uma vergonha. E as vergonhas que a Bahia vem passando, eu não sei se é por coincidência ou por mera picuinha ideológica e partidária, todas as ferramentas e políticas iniciadas pelo governo carlista estão sofrendo. Foi assim com a Cesta do Povo, foi assim com o Plan Serve, né? Graças a Deus eles ainda não olharam para o SAC, né? Porque o Serviço de Atendimento ao Consumidor foi feito na gestão Paulo Souto e virou referência para todo o Brasil. E ainda bem que eles não resolveram destruir essa política. Mas fique atento, porque quando a gente não se movimenta, a gente é atropelado. É como diz Zeca Pagodinho, camarão que dorme, a onda leva. Se movimente. Mais uma rapidinha para finalizar. Lá, demorou. Vamos para cima? Dá ideia. Vamos lá. Para finalizar, você, eleitor, cidadão da Bahia, você quer mudança? Esse sentimento está crescendo? Esse sentimento é real? A CM Neto desperta em você essa força, essa vontade de ver a Bahia caminhar por outro lado, por outros rumos? Para fechar, Dindo, dessa vez a CM Neto vai errar menos, acertar mais e garantir o governo da Bahia? Assim esperamos, e a gente vê nitidamente, né, os movimentos que ele tem feito, não só pelo interior da Bahia, mas o grupo que ele tem montado, que pensa buscar em fazer diferente. Não basta apenas ter um planejamento de governo que traga soluções para a Bahia, mas sim pessoas que busquem agregar a essa campanha. É nítido ver, o senador Ângelo Coronel se filiou, abandonou a bancada da base do governo e veio para o nosso lado. Atualmente se filiou ao Partido Republicanos, que preside o presidente e deputado federal Márcio Marinho. Junto com ele veio os filhos Ângelo Coronel Filho, deputado federal, e o seu filho também deputado estadual, que agora eu não me recordo o nome, que buscam, sem dúvidas, ajudar a campanha do pré-candidato a Semineto, um rumo que chegue mais ao interior, que ouça mais as devidas necessidades da população e faça chegar o nome de Neto aonde não foi alcançado na eleição passada. E assim, caminhar com pés firmes no chão, ouvindo a população, o que o governo não é ouvinte, Bruno Alves. Maravilha, maravilha. Dito isso, nós estamos encerrando mais um episódio do programa Ideia, Além do Conflito, e a gente quer seguir com a sua audiência, com a sua participação, e venha sempre conosco, porque aqui é mais do que o conflito, a gente quer ideias para mudar a Bahia. Fui! Tchau! Até logo!